Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje vou contar uma história maravilhosa, a maravilhosa história da Páscoa. Mas afinal de contas, o que é a Páscoa? Será que a Páscoa é a Páscoa como muitos têm conhecido? Você sabe que não, né? Mas nessa história da Páscoa existem detalhes maravilhosos e eu preciso contar ele para vocês. Para quem gosta de história, é um prato cheio, cheio de unção, cheio de detalhes, cheio do poder de Deus. Fique aí até o final que você vai ver o quão maravilhosa ela é. Mas afinal de contas, o que é a Páscoa? Bom, a Páscoa, ela nasceu há muito tempo, há milhares de anos. A primeira Páscoa, ela foi celebrada ali, no Egito, na 10ª praga. Você lembra que o povo hebreu estava ali cativo, estava ali como escravo, há 400 anos dos egípcios. E na última praga foi quando Deus libertou o povo hebreu. Bem, a palavra Páscoa significa passar por cima, pular, como os judeus chamam o Pessá. O pular significa que quando os hebreus passassem o sangue do cordeiro nas portas, o Espírito de Deus passaria por cima e pouparia todos aqueles que estivessem dentro daquela casa. Agora para pensar o seguinte. Os hebreus, eles ficaram 400 anos escravos. Ora, 400 anos tendo contato com os egípcios, vendo a cultura dele, vivendo com eles, eu poderia até dizer, e aí sou eu que estou dizendo, que eles eram muitas vezes mais egípcios do que hebreus. Calma, e eu explico. Vamos fazer uma analogia com a colônia japonesa que mora aqui na Liberdade. Ora, eles chegaram aqui no Brasil foi em 1912 e de lá para cá nasceu alguns japoneses se casaram com outros japoneses e poderia até dizer que se casaram também com pessoas que nem são japonesas. Ou seja, conhece toda a cultura japonesa. Quando você chegar lá no bairro da Liberdade, você vai ver uma infinidade de comidas que é do Japão. Mas eles também estão afeiçoados à cultura brasileira. Conhece os nossos costumes e pode ser até que pratique também os costumes deles junto com o nosso. E eu estou falando de 1912. Agora, pensa os hebreus. Tiveram uma geração, morreu. Veio outra, cresceu, casou-se de repente com outros egípcios também, não é? Morreu e assim sucessivamente. Será que eles não estavam também afeiçoados à cultura dos egípcios? E aqui eu te conto uma novidade. Você sabia que os egípcios, eles costumavam colocar orações ao redor do batente da porta? Orações ali que seriam para afastar o reca, a magia, toda a obra maligna e assim proteger aqueles que estivessem dentro daquela casa. E aí Deus dá a seguinte ordem: vocês vão matar um cordeiro e vai passar o sangue do cordeiro no batente e nos umbrais dessa porta. Dessa porta que provavelmente tinha orações egípcias para proteger aqueles de dentro da casa contra todo o mal. E aí analisa a cena. Ora, você passando o sangue do cordeiro em cima de orações egípcias, você pode até ver nessa figura que está aparecendo agora, essa não é uma porta do Egito, mas é uma porta falsa que existe dentro das pirâmides. Veja o contorno dela. Deve estar cheio de orações aí, é que eu não sei ler isso, mas eu vou deduzir que seja dessa forma. E aí, essas orações dos egípcios, quando você coloca o sangue do cordeiro, é como se você estivesse passando por cima de todas essas orações, de todas essas escrituras. E detalhe,
as escrituras egípcias não vão livrar os primogênitos da morte, mas sim quem estivesse com o sangue do Cordeiro. Então, a Páscoa, o passar por cima, a misericórdia do Senhor vai ser celebrada com renascimento, renúncia e nova vida. Guarde isso. Guarde essa informação porque ela vai ser muito importante no final. Lá em Êxodo 12, 26, diz o seguinte: quando seus filhos lhes perguntarem o que significa essa cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. E um detalhe muito importante: Deus usou Moisés, um homem cheio de medos e defeitos, para livrar os hebreus daquela escravidão. Percebam que ele está celebrando a vitória antes dela ter acontecido. Porque quando eles celebram a Páscoa, a primeira Páscoa, onde eles comem ali os pães asmos, sem fermento, e comem um cordeiro assado, às pressas, de pé, com as malas nas costas, para saírem depressa, eles não tinham ainda saído do Egito, mas já estavam celebrando a vitória. Isso é para a nossa vida também. Às vezes, a gente só começa a celebrar algo depois que acontece. Só que a atitude de fé é você começar a celebrar alguma coisa antes mesmo dela acontecer, assim como foi feito no Egito. Depois que o povo foi liberto, passou ali pelo Mar Vermelho, eles passaram 40 anos no deserto. E nesse período eles não celebraram mais a Páscoa. Só voltaram a celebrar a Páscoa 40 anos depois, já sob a liderança de Josué, quando eles estavam acampados na terra de Gilgal. Antes disso, não mais. E podemos ver essa informação em Josué 5:10. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. A Páscoa lá era celebrada no mês de Abide, que é como se fosse entre março e abril no nosso calendário. E aqui, quando ele fala de 14, não exatamente 14 no nosso calendário, mas no calendário deles. Bom, muito tempo depois, já na época de Jesus, os judeus celebravam a Páscoa em Jerusalém, e ali havia um templo, e eles queimavam um cordeiro ali, aspergiam nas portas, e naquele ritual sim era celebrado a Páscoa, conforme nós podemos ver em Lucas 2:41. E ali os gentios não poderiam participar da Páscoa, claro, exceto aqueles que se convertessem ao judaísmo. E Jesus ali, naquela Páscoa, claro, ele celebrou várias Páscoas com seu pai e sua mãe, mas Jesus foi morto pouco antes de celebrar a Páscoa. E aí eu quero que você preste muita atenção nessa parte. Porque na última Páscoa, na Santa Ceia, que Jesus ali instituiu, ele não queima um cordeiro. Ele não oferece um cordeiro ali naquela Santa Ceia, que seria a última ceia, antes da morte dele. Naquele momento de celebração de Páscoa, ele era o cordeiro. E aí Jesus pega o pão e parte aquele pão, simbolizando o corpo dele espedaçado pelos nossos pecados. E diz ali: este é o meu corpo, celebrado pela nova aliança, que não mais pela morte de um cordeiro, porque ali o corpo dele espedaçado pelos nossos pecados estava nos livrando de todo o mal. E quem comesse desse corpo,
ali simbolizando, né, aquele corpo simbolizado pelo pão, seria livre de todos os pecados e faria comunhão com ele. E detalhe, para o judeu, comer algo simbolizando o corpo era extremamente complicado. Por isso que eu digo de renúncia. Eles tinham que renunciar os conceitos antigos para uma nova aliança. É interessante o texto de Isaías 53:7 que diz: como cordeiro, ele foi levado ao matadouro. Isaías foi um profeta que disse essas palavras quando Jesus nem havia nascido ainda. E João, já na época de Jesus, diz na hora do batismo: este é o cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo. Então, durante o período da Páscoa, Jesus foi torturado, crucificado e morto, para livrarmos de todo pecado. Mas naquela noite anterior, ele estava dizendo para os discípulos que ali seria a nova Páscoa, que ali o corpo dele estava acabando com toda doença, todo pecado, tudo aquilo que nos trazia peso, porque o peso estaria sobre ele. No mesmo instante, ele também pega o vinho ali simbolizado pelo seu sangue. O sangue que é a cura, é a nossa remissão, é o sangue que nos lava de toda impureza que nós carregávamos. Já aquele sangue, o sangue do Cordeiro, e o Cordeiro ali era Jesus Cristo. Então, Jesus tomou o cálice, simbolizando ali o seu sangue derramado naquela cruz, que nos livra de todos os nossos pecados. A Santa Ceia veio para substituir a Páscoa da forma com que era feita antes. Já não precisaria mais matar um cordeiro, porque Deus estava dando o cordeiro, estava provendo o cordeiro num único sacrifício perfeito. E nenhum outro cordeiro mais seria morto. Porque Jesus ali era o único sacrifício, o único cordeiro perfeito que nos livra de todo o pecado. Lembra daquele texto que eu falei para você guardar no início? Pois é, a Páscoa representa renúncia, representa nova vida, representa salvação. Renúncia para você renunciar todos os velhos costumes que têm sido colocados para nós, para que nós acreditemos. A historinha do ovo da Páscoa, do coelhinho, tem uma história muito bonitinha por trás disso, muito bonitinha mesmo. Mas ao meu ver, isso só serve para mascarar algo e fazer com que ela se torne uma verdade. Sabe quando você quer fazer com que algo tenha mais importância que outra? Você cria uma história muito bonita em cima daquilo, deixando a verdadeira história de fundo e essa aqui prevalecendo. Hoje o coelhinho da Páscoa e o ovo da Páscoa é o que tem prevalecido. Mas você está disposto a renunciar a tudo para ter uma nova vida? Para conhecer o verdadeiro sangue, a verdadeira Páscoa, o Pessá que Deus instituiu? Pense nisso, porque isso é muito importante e isso pode salvar vidas. Quer ver um pouquinho? Eu vou chamar alguém muito especial para mim. Filha, vem cá um pouquinho. Essa aqui é a Letícia, vocês já viram ela em outros vídeos. Dá um oi pro pessoal. Oi. Eu já arranquei o dente. Ela já tá arrancando o dente. Filha, Oi. a Páscoa é o ovo de Páscoa e o coelhinho? É a morte e a ressurreição. Exatamente. É isso que você tem que falar para os seus filhos. Olha, eu até gosto muito de ovo de Páscoa, mas esse não é o principal motivo, Eu também gosto. né? Mas não é o principal motivo.
o motivo por trás disso é muito maior. É muito mais cheio de poder e é o que nos livra de todo pecado. Ora, eu não estou aqui para convencer você. Eu nem consigo fazer isso. Eu só jogo a semente. Mas quem faz crescer? Deus. Deus faz crescer. Só jogamos a semente e Deus faz crescer. Ele te dá todo o convencimento. Eu quero que você pense muito nisso, porque a decisão está nas suas mãos. Até o próximo vídeo. Se você ficou até aí, dá aquele like, se inscreve no canal, comente o que você achou, porque isso é importante para evangelizar outras vidas. Compartilhe esse vídeo. Fazendo isso, você está evangelizando e salvando outras vidas. Até mais, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau.